Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu vou ser muito breve no que eu vou falar aqui. Eu estou lendo aqui Neemias, eu estou meditando essa palavra. Neemias 4:7. Peço que você dobre a sua atenção nessa palavra. Neemias 4:7 diz assim: Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os homens de Asdod, souberam que os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Olha que negócio tremendo. Presta atenção nisso aqui. Se você tomar a leitura do livro de Neemias, você vai ver que Neemias ele foi escolhido para restaurar o muro. Vou ser objetivo no que eu vou falar aqui. Só que percebe quando Neemias começou a fechar os muros de Jerusalém, começou a restaurar o muro de Jerusalém, porque os muros de Jerusalém tinham sido destruídos, estavam em ruína. Só que uma coisa que eu acho interessante nesse versículo que eu tomei a leitura, Neemias 4:7, presta atenção no que a Bíblia diz. Quando, porém, Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas, os homens de Asdod, souberam que os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Presta atenção. Por que Sambalate e Tobias e os homens de Asdod, os árabes, ficaram furiosos quando ficou sabendo que os muros foram fechados, que as brechas foram fechadas? Por que despertou a ira do inimigo quando as brechas foram fechadas? Pode perceber, na Neemias 4:7, vai dizer que eles ficaram furiosos quando as brechas do muro foram fechadas. Sabe por que o inimigo ficou furioso quando soube que as brechas do muro foram fechadas? Porque o inimigo ele precisa de brecha para trabalhar. E se o muro está fechado, se não tem brecha, não tem trabalho dele. Porque ele precisa de brecha para poder trabalhar. Vou te provar na Bíblia que ele precisa de brecha para trabalhar. Se você tomar leitura na carta de Pedro, o que Pedro escreveu? Seja sóbrios e vigilantes. Porque o diabo, o inimigo de vocês, vive ao redor, procurando a quem possa devorar. Então percebe que ele vive ao redor procurando brecha. Você quer ver outra prova também que ele procura brecha? Quem é que lembra no livro de Jó? O que Deus falou para ele? Lembra? Que Deus perguntou para ele, de onde você vem? O que ele respondeu para o Senhor? De percorrer a terra e ver o que nela acontece. Aí Deus falou assim, tem observado meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Então percebe que Deus falou, você tem observado meu servo? Então percebe, porque o inimigo ele fica ao redor procurando. Ele estava reparando Jó também, porque Deus falou, você observou meu servo? Então percebe, o inimigo, filho, sempre vai ficar ao redor procurando brecha, porque ele precisa de brecha para trabalhar. Quem é que lembra no livro de Daniel, capítulo número 6? Se você tomar leitura, eu vou até abrir aqui para você não falar o que eu estou dizendo. Presta atenção no que está escrito. Olha o que está escrito no livro de Daniel. Presta atenção, irmão. Daniel, capítulo número 6, se não me falha a memória, a Bíblia diz que Daniel ele era fiel. Olha o que está escrito, presta atenção. Em Daniel, capítulo número 3... capítulo número 6, versículo número 3 ou diante. Está escrito assim: Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores, os sapatras, por grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores sapatras procuravam motivo para acusar Daniel em sua administração, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, porque ele era fiel. Então percebe uma coisa. Olha em Daniel 6, os homens procuravam brecha em Daniel, só que não puderam achar. Então percebe que o inimigo sempre vai atrás de brecha, porque o inimigo precisa de brecha para trabalhar, rapaz. Eita Jesus, irmão do céu, você não deu glória a Deus com essa palavra, rapaz, você tá morto. Olha que negócio tremendo. Por isso que Sambalate e Tobias ficou furioso com Neemias, quando Neemias fechou brecha. Por quê? Porque se não tem brecha, o inimigo não trabalha. Ele precisa de brecha para trabalhar. Se não tem brecha, não tem acesso. Você está entendendo isso? Você está entendendo que Deus está falando com a gente nessa palavra? Isso aqui, filha, Deus ensinando aí você. E uma coisa que eu acho interessante também, você vai ver que está escrito, presta atenção, quando a Bíblia diz que os muros foram fechados e Sambalate e Tobias ficou furioso, aí diz assim no 8, todos planejavam atacar Jerusalém e causar confusão. Percebe que Sambalate e Tobias queria atacar Neemias, queria causar confusão na obra, porque o inimigo gosta disso, irmão, ele gosta de confusão, ele quer contenda, ele quer essas coisas. Só que percebe um detalhe, mas olha o que Neemias disse, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite para nos protegermos dele. Então percebe comigo o detalhe, no 8, Neemias disse que os homens estavam planejando atacar. Só que no 9 ele falou assim, nós oramos a Deus e colocamos guarda. Então percebe que Neemias orou, mas ele colocou guarda. Não é só orar, é vigiar também. Os guardas estão ali como vigia. O que Jesus disse? Orai e vigiai. Então percebe que Neemias ele orou, mas também colocou guarda para vigiar. Porque não é só você orar, você tem que estar em vigilância também. Por isso que Pedro falou, seja sóbrios e vigilantes. Tem que estar na vigilância. Só que uma coisa que eu acho interessante, você vai ver que nessa passagem de Neemias, lá no versículo de capítulo número 6, eu vou lá para o capítulo número 6, presta atenção no que está escrito. No capítulo número 6 diz assim,
Quando Sanbalat, Tobias, Gesem, o árabe e o restante do inimigo souberam que reconstruímos o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora então eu ainda não tivesse colocado as portas no seu lugar, Sanbalat e Gesem mandaram a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar os povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tentando planejar o mal. Por isso enviei mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para encontrar com vocês? Se você não deu glória a Deus que está aqui, percebe comigo um detalhe. Neemias, ele estava tão envolvido na obra que ele não quis parar para receber o mensageiro de Gesem e Sanbalat, porque Sanbalat e Gesem tinham mandado os mensageiros para fazer Neemias parar com a obra. Esse mensageiro que ele estava enviando era uma distração. Eita glória, não, se você não deu glória a Deus aqui, irmão, pelo amor de Deus, olha que negócio interessante, presta atenção no que está escrito, irmão, não é eu estou falando, está na Bíblia, percebe comigo o detalhe, olha que negócio forte, você vai ver que Neemias, quando está fazendo a obra, o que Gesem e Sanbalat fizeram? Enviaram mensageiro. Por que ele enviou mensageiro? Falou, vamos conversar, Neemias, vamos parar. Eles estavam mandando uma distração para Neemias parar com a obra, para atrasar o processo dos muros. Os muros já estavam sendo concluídos, faltava só colocar as portas. Então percebe que o inimigo está mandando distração. É você fazer a obra que vem distração. É você falar que vai para a igreja, alguém te chama para ir para outro lugar. Isso aí é tudo distração, filho. Para você não fazer o que você tem que fazer. Pode perceber, é você se dedicar para fazer a obra, sempre vem uma distração. É você decidir orar, alguém te liga, alguém faz alguma coisa, irmão, sempre vem uma distração. O inimigo, filho, manda distrações. Você quer ver uma coisa? Quem é que lembra de Mateus 14, 22? Se você tomar leitura, você vai ver que Pedro, ele está andando sobre as águas com Jesus. Só que a Bíblia diz que Pedro, ele vai tirar os olhos de Jesus e vai olhar para onde? Para a força do vento, e Pedro afundou. Peraí, segura isso aqui, se eu não dou glória a Deus. Percebe que Pedro, ele está andando sobre as águas enquanto ele está com os olhos fitados em Jesus. Lá em Mateus 14, 22, pode ler. Só que quando Pedro tira os olhos de Jesus e repara na força do vento, ele afunda. Quem foi que mandou aquele vento? Se você pegar para ler Marcos, capítulo de número 4 e o 5, você vai ver que Marcos também conta essa passagem. Só que você vai ver que lá no livro de Marcos, Marcos conta que do outro lado, em Marcos 5, tinha um endemoniado, uma legião dominava o homem. Então quem mandou o vento foi o diabo. O diabo mandou o vento para Pedro tirar os olhos de Jesus, filho. Porque você toma a leitura, Mateus conta essa passagem e Marcos também conta. Só que cada um enxerga de um ponto diferente. Mateus enxerga Pedro andando sobre as águas. Marcos já enxerga diferente. Se você toma a leitura da passagem de Marcos, você vai ver que Marcos ele só enxerga o temporal e não enxerga como Mateus. A situação mesmo, mas a forma de cada um enxergar é diferente. Só que segura isso aqui. Só que você vai ver que Marcos, ele conta que Marcos conta que apenas surge um temporal e que o vento está contra o barco, que as ondas batem contra o barco, e Marcos conta no capítulo número 5 que tinha um endemoniado. Então Marcos está contando que tem endemoniado. Só que Mateus conta que Pedro está caminhando sobre as águas. Então quem está mandando a força do vento, quem mandou aquele vento ali para a distração de Pedro foi o próprio diabo, porque ele manda distrações. Só que percebe um detalhe, presta atenção, irmão. Uma coisa que eu acho interessante nessa palavra, você vai ver que eles falam assim para Neemias, desce aí, vamos conversar. Só que Neemias fala assim, ó, eu estou envolvido num grande projeto, por que eu vou parar o projeto para falar com vocês? Sabe o que Neemias está dizendo? Eu não vou parar a obra. Eu não vou parar de fazer o que eu estou fazendo. Vocês podem até tentar me distrair, mas eu vou continuar fazendo a obra. Filho, não pare a obra por causa de distrações. Não pare a obra por causa de levante do inimigo. O inimigo sempre vai vir, filho, com levante. Vai mandar você parar. Tem gente que fala assim pra nós, pra que gritar, pra que cantar, pra que pular? Filho, isso aí é pessoas que não entendem. O inimigo sempre vai se levantar para tentar paralisar a gente. Tem gente que fala, por que pregar toda hora? Por que orar toda hora? Eita, é você se envolver na obra que sempre vem alguém para tentar impedir você. Eita Jesus, pode perceber, filho, olha que tremendo. Neemias se envolvendo na obra. E o que eles falaram? Vamos, Neemias, conversar. E Neemias falou assim, eu não posso parar, porque eu estou envolvido num grande projeto. Neemias está dizendo assim, ó, o que eu tenho para fazer é muito maior, por que eu vou perder tempo com vocês? Eita, glória a Deus. Irmão, não perca tempo, continua fazendo a obra. Não perca tempo com distrações. Fique com essa palavra em nome de Jesus.